No tribunal, meu pai se levantou e declarou, gelada como o gelo: essas mansões em Miami Beach são nossas. Ela não merece nem um centavo. Minha madrasta sorriu com aquele sorriso falso que pratica para clientes de tapete vermelho. Meu meio-irmão, advogado de imóveis arrogante, esboçou um sorriso como se já tivesse vencido. O juiz abriu o envelope grosso que eu acabará de entregar. Folheou algumas páginas, parou e olhou direto para eles. Um riso metálico e curto escapou da sua garganta, afiado o suficiente para cortar vidro. Bem, vocês realmente não sabem de nada. A sala congelou. O sorriso de Collie desapareceu. As unhas de Pamela afundaram no corrimão de madeira até os nós dos dedos ficarem brancos. O maxilar do meu pai travou tanto que pensei que pudesse quebrar. E eu? Sou Sawyer Ellison. Ex-piloto de helicóptero de resgate da Guarda Costeira, agora dono de uma empresa de iates de luxo em Miami. Naquele tribunal gelado, finalmente senti o ar voltar aos meus pulmões depois de quase um ano sendo sufocado pela minha própria família. Aquele único riso do juiz não era de alegria. Era o som de cada mentira deles desmoronando em tempo real. Mas antes desse momento, antes do império de ganância deles virar pó diante de todos, houve a ligação que eu nunca quis atender, o funeral que quase perdi e os papéis falsificados que tentaram me apagar da única casa que já tive. Se você já foi traído por quem compartilha seu sangue, se sabe o que é lutar contra sua própria família pelo que é seu, fique até o fim. O sol sangrava laranja sobre a água quando meu celular começou a vibrar como se quisesse pular do meu colete salva-vidas. Eu estava no comando de um Sunseeker de 80 pés, trazendo um grupo de bilionários de cripto de Fort Lauderdale para Biscayne Bay. Ignorei as 3 primeiras chamadas. Na quinta, passei o leme para meu imediato e entrei no salão. Jackson Memorial Hospital. Senhorita Ellison, aqui é o Dr. Patel. Sinto muito, sua avó, Beatrice Ellison, sofreu um AVC massivo hoje de manhã. Ela não resistiu. As palavras me atingiram mais forte que qualquer onda que já enfrentei em um resgate de helicóptero. Comuniquei aos convidados que o charter acabará, paguei triplo à equipe e coloquei a proa para o sul, em velocidade máxima. 4 horas depois, amarrava o iate no cais particular de Key Biscayne, ainda com o uniforme salgado e rígido pelo vento e pelo mar. A casa estava escura, exceto pelas luzes nas palmeiras. O funeral já tinha acontecido. Caixão fechado, apenas convidados, naquela manhã. Douglas, meu pai, estava na varanda com uma camisa de linho preta, bebendo algo âmbar. Pamela, sua segunda esposa, me deu um beijo no rosto de ambos os lados como se estivéssemos em um brunch de yacht club. Nenhuma lágrima entre eles. Perguntei por que ninguém me ligou antes. Douglas deu de ombros. Você está sempre no mar, Sawyer. Não queríamos atrapalhar seu charter, Pamela acrescentou, doce e suave. Está tudo resolvido, querida. O testamento, as propriedades, tudo. Não precisa se preocupar com nada. Apenas volte para seus barcos. Essa frase ficou presa na minha garganta como um anzol. Mesmo assim, caminhei pela vila principal. O ar cheirava as gardênias da Beatrice e a um leve cheiro de água sanitária que Pamela usava para apagar cada vestígio dela. Fotos minhas com o uniforme da guarda costeira ainda pendiam no corredor. As molduras tinham sido baixadas, como se alguém quisesse tirá-las da linha de visão principal. Na cozinha, a geladeira estava coberta de ímãs novos, clubes de South Beach, clínicas de Botox. Nada das Keys ou da base em Clearwater, onde eu estava estacionado. A letra da minha avó, antes em cada lista de compras, tinha desaparecido. Collie apareceu 1 hora depois, vestindo Tom Ford e um Rolex Submariner que eu nunca tinha visto. Meu meio-irmão. Mesmo pai, mãe diferente, tudo diferente. Nunca fomos próximos. Ele já estava na faculdade de Direito quando eu aprendi a nadar nessa piscina. Me deu o abraço pela metade, aquele que nunca chega a ser abraço de verdade. Dia difícil, hein, maninha? Disse, casual como quem pede um café. Que bom que mãe e pai têm tudo sob controle. Ele falou como se nada fosse comigo. Vovó assinou novos poderes de advogado faz um tempo. As 5 casas estão seguras conosco. Pedi para ver os documentos. Ele riu curto, ensaiado. Já estão arquivados no centro.
Não precisa se preocupar com burocracia. Eu cuido disso. É meu trabalho. Fiquei ali, de tênis ainda úmidos do deck, enquanto eles falavam por cima de mim sobre portfólio, lucros e aluguéis. Pamela tocava meu braço como se fossemos melhores amigas, dizendo como Beatrice ficaria orgulhosa da família finalmente funcionando como um time. À meia-noite, eles se foram. As luzes traseiras sumiram pelo portão. Dormir na casa de hóspedes, que antes era meu quarto. Os lençóis ainda cheiravam ao mesmo detergente que Beatrice usava há 30 anos. Fiquei acordado, ouvindo o Atlântico do outro lado das dunas, sentindo a primeira rachadura no muro que construía ao redor da minha família. Algo que Pamela disse não saía da minha cabeça. Cuidamos de toda a papelada. Cuidado. Não a Beatrice queria assim. Não há aqui está o que encontramos. Apenas cuidado. Olhei para o ventilador do teto girando devagar e fiz uma promessa à escuridão. Não sairei de Miami até ver cada página sobre a qual eles falavam. O portão de segurança de Fisher Island deslizou antes mesmo de eu alcançar o interfone. Isso deveria ter sido meu primeiro alerta. Estacionei o Jeep alugado na entrada circular da casa principal, a da piscina infinita que despenca no Atlântico. A porta da frente estava entreaberta. Dentro, o ar-condicionado bateu como câmara fria. Os três estavam na sala formal, dispostos como uma reunião de diretoria. Douglas sentado na poltrona antiga da Beatrice, pernas cruzadas, tomando café na xícara dela. Pamela atrás dele, uma mão no ombro dele, diamantes brilhando a cada respiração. Cole encostado na lareira de mármore, mangas dobradas só o suficiente para mostrar o PC Felipe que eu sabia custar mais que a casa da maioria das pessoas. Na mesa de centro, uma pasta manila grossa. Cole começou, voz plana e profissional. Vovó assinou um poder duradouro há 18 meses. Dá ao pai total autoridade sobre as 5 propriedades, válida imediatamente em caso de incapacidade ou morte. Deslizou o documento pelo vidro. A assinatura de Beatrice me encarava, trêmula mas inconfundível. Selo notarial ainda brilhando. Estendi a mão. Cole puxou a pasta 1 centímetro para trás. Cópias já estão arquivadas no cartório. Não precisa dos originais. Pamela entrou, doce e melosa. Sawyer, querida, sua avó queria que a família permanecesse unida. Ela sabia que você nunca está aqui. Isso só facilita tudo, disse Douglas, finalmente me olhando. Você vive nos barcos, garoto. Gerenciar imóveis milionários não é o seu mundo. Deixe com a gente. Fiz a única pergunta que importava. Quando exatamente ela assinou isso? Cole não pestanejou. 14 de fevereiro. Eu mesmo desci. Ela estava lúcida, feliz por resolver. Almoçamos no Joe Stone Crab depois. Na mesma semana, Beatrice me ligou chorando porque não lembrava onde estacionou o carro no mercado. Na mesma semana, me perguntou 3 vezes em uma chamada de FaceTime se eu ainda estava no Alasca. Peguei meu celular e comecei a fotografar cada página que ele me deixava ver. A mão de Cole pousou na pasta. Chega! 2 seguranças apareceram no arco da porta. Grandes, de blazer marinho, com fone de ouvido. O tipo que Fisher Island contrata quando residentes não querem cena. Pamela deve ter ligado para eles no instante em que meu jipe atravessou a ponte. Douglas se levantou. Você está cansado. Acabou de perder sua avó. Volte para a casa de hóspedes. Durma. Falamos quando estiver racional. Continuei tirando fotos até que um dos seguranças se colocou entre mim e a mesa. Senhora, é hora de deixar a propriedade. Cole acrescentou, quase gentil. Você é uma convidada aqui agora, Sawyer. Convidados não exigem arquivos. Recuei em direção à porta, ainda com o celular levantado. O último clique que consegui foi de Pamela sorrindo, como se tivesse acabado de ganhar um Oscar de melhor madrasta coadjuvante. Lá fora, os seguranças me acompanharam até o jipe. Um deles segurou a porta como valet turbinado. O portão se fechou atrás de mim antes mesmo de eu ligar o motor. Sentei na fila do ferry, olhando as fotos borradas na tela. O carimbo do notário parecia real. A assinatura parecia real.
Mas algo estava errado. A tinta uniforme demais, a pressão perfeita demais. Aproximei até os pixels doerem nos meus olhos. Quando o ferry atracou no continente, já tinha enviado cada imagem para mim 2 vezes e feito upload em 3 nuvens diferentes. Ainda não sabia exatamente o que estava vendo. Mas sabia de uma coisa. Eles haviam ensaiado esse momento. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso falso de simpatia. Planejaram me cortar da herança muito antes de Beatrice dar seu último suspiro. Dirigi para o sul, rumo a Key Biscayne, janelas abertas, o vento salgado queimando meu rosto. As 5 mansões não eram apenas prédios. Eram a única prova de que alguém do meu sangue me escolheu primeiro. E eles achavam que um papel podia apagar isso. Estavam errados. O portão da 5ª mansão ainda tinha a chave de latão antiga, debaixo do vaso, onde Beatrice sempre deixava para mim. Entrei, joguei a mochila no chão do terraço e fiquei na sala escura, que cheirava exatamente as gardênias dela, sal e um leve aroma de cedro do baú que ela mantinha aos pés da cama. Ainda sem acender as luzes, ouvi 3 batidas suaves na porta lateral. Hank Callahan estava ali, segurando uma sacolinha plástica com um único pendrive preto dentro. Setentão, ex-agente com cabeça raspada agora prateada, braços marcados por décadas de invasões na Colômbia. Ele alugou a casa número 4 por 12 anos e virou guarda-costas não oficial de Beatrice após sua primeira queda. Ela me fez prometer, disse ele, voz baixa, quase engolida pelo som do mar, só entregar isso a Sawyer se algo acontecesse com ela. Você sabe o que fazer. Peguei o drive como se estivesse queimando. Quando ela te deu? 3 meses atrás. Logo depois que saiu do hospital pela última vez. Ela estava com medo, garoto. Medo de verdade. Hank olhou para os 2 lados, sumiu entre as palmeiras e não disse mais nada. Tranquei cada fechadura. Baixei metade das persianas de furacão. Sentei no tapete da sala com o laptop no colo. Um arquivo. Sem nome. Só uma data da primavera passada. Cliquei em Unplay. A voz de Beatrice encheu a casa. Fina. Trêmula. Mas afiada como sempre. Sawyer, minha menina, se você está ouvindo isso, eu já me fui. Escuta bem. Depois de maio do ano passado, eu não assinei nenhum papel dando procuração para ninguém. Nem pro Douglas. Nem pra Pamela. E muito menos pro Cole. Peguei ele fuçando meu escritório uma noite. Com um scanner. E um monte de cheques antigos meus. Disse que era por causa do imposto de renda. Eu sabia que era mentira. Tudo, as 5 casas, as contas, o traste é seu. Refiz o testamento com outra advogada. Valentina Morales, em Brickell. Ela é honesta. Ela tem o original. Não confie em nada assinado depois de maio. Eles vão dizer que eu perdi a cabeça. Eu não perdi. Eu estava te protegendo. Te amo mais que o oceano, meu amor. Volta pra casa. Luta pelo que é seu. A gravação terminou com uma tosse fraca e um clique suave. Ouvi de novo. E de novo. Cada repetição cortava mais fundo. Acordei no chão, abraçada aos joelhos, lágrimas quentes descendo pelo pescoço. Não era tristeza. Era raiva. Raiva de metal na boca. Olhei as propriedades do arquivo. Criado na mesma semana em que ela me ligou do hospital, dizendo que tinha algo estranho no extrato do banco. A mesma semana em que Cole postou stories em South Beach, falando de grandes negócios imobiliários. Fiz 4 backups criptografados. Enviei um pro meu próprio e-mail. Beatrice, não apagar. O original escondi na perna oca da mesa de jantar. O mesmo lugar onde ela escondia meus presentes de Natal quando eu era criança. Fiquei na varanda até o céu ficar roxo, cor de hematoma novo. A casa de Hank continuou escura, mas dava para ver o brilho vermelho do charuto se movendo. Ele vigiava. Do mesmo jeito que vigiou ela. Eu não era advogada. Não era rica. Não tinha escritório chique. Mas tinha a voz dela no meu bolso, nítida como um sinal de resgate no meio da noite. E ela dizia exatamente quem era o inimigo.
Pela primeira vez desde o telefonema no iate, eu sabia, não estava lutando às cegas. Cruzei a Rickenbacker Causeway no silêncio da madrugada. Brickell brilhava dourado no nascer do sol. O escritório de Valentina Morales ficava no 22º andar, vidraça olhando para a Baía de Biscayne. Ela me liberou antes mesmo de eu bater. Valentina já estava trabalhando. Camisa arregaçada. Café cubano fumegando. Harvard. Ex-promotora. Deixou o cargo depois de ver jovens ricos escapando com acordos fáceis. Beatrice a encontrou por indicação de um juiz aposentado. Ela não perdeu tempo com conversa. Coloque para tocar. Pluguei o drive. A voz de Beatrice ecoou pela 4ª vez naquela manhã. Quando terminou, Valentina se recostou, olhos estreitos. A data é limpa. Metadados intactos. Isso sozinho já destrói qualquer alegação de falsificação recente. Ela abriu a primeira pasta. Peguei todas as escrituras e documentos notarizados que o Cole Ellison registrou nos últimos 24 meses. Sabe quem aparece como preparador da procuração? Olhou para mim. Seu meio-irmão. Virou outro papel. 14 de fevereiro. O mesmo dia em que ele diz que levou sua avó para almoçar no Joe Stone Crab. Ela deslizou um escaneamento ampliado. A assinatura de Beatrice estava perfeita. Perfeita demais. Mandei pro melhor perito em documentos da Flórida, ela disse, fria como aço ponto aposentado do FBI, direto de Quântico. O relatório dele chegou ontem. Ela tocou numa linha marcada. Sem variação de pressão. 0 microtremor. Os traços são vetorizados. Provavelmente roubados de cartões antigos e refeitos no Illustrator. Em termos simples, um Photoshop de 5 milhões de dólares. Meu pulso batia nos ouvidos. Valentina não tinha terminado. Enquanto isso processava, fui caçar o testamento real, disse. Beatrice sempre dizia que não usava cartórios grandes. Todos jogam golfe com carvão. Então Valentina checou cada lojinha de Miami ao Gables. Ela abriu outra pasta. Colocou um único documento diante de mim como um as na mesa. Cartório de Coral Gables, Rua Salceto. Dona é uma cubana de 78 anos. Conhece sua avó desde 1974. Beatrice entrou lá sozinha, lúcida, 3 semanas antes do AVC. Assinou um novo trust revogável e um testamento por haver. Tudo, as 5 mansões, as contas de investimento, os direitos minerais no Texas, que ela nunca contou pra ninguém, vai direto para Sawyer Ellison. Sem condições. Sem co-curadores. Sem Cole. Sem Douglas. Sem Pamela. Eu encarei a assinatura. Trêmula pela idade, mas real. O mesmo laço no AY. A mesma cruz no ante. A mesma que vi a vida inteira nos cartões de aniversário. Valentina continuou, voz calma e letal. O testamento antigo, de 12 anos atrás, tinha cláusula de não contestação. Este não tem. Beatrice sabia que eles iam jogar sujo. Ela virou a página. E acrescentou outra cláusula: qualquer beneficiário que contestar, paga todas as custas. Dos 2 lados. E perde tudo. Na Flórida, isso é totalmente aplicável. Ela puxou uma terceira pasta. Mais grossa. Lacrada com fita vermelha de evidências. Petição de emergência já protocolada. Congelamos os 5 títulos até o fim da disputa. O juiz assinou a ordem há 1 hora. Eles não podem vender, refinanciar ou listar nada. Depois, ela se inclinou. Cotovelos na mesa. Agora vem a bomba nuclear. Estatuto da Flórida 825.103. Exploração financeira de idoso acima de 100 mil. Crime grave de 1º grau. Soma isso com falsificação de documento legal, fraude de cartório, possível roubo de identidade. É cadeia. Garantida. Posso enviar tudo ao promotor hoje. Ou vamos pelo civil primeiro. Sangramos eles. Depois entregamos o pacote de provas. Com um laço. Passei o dedo sobre a assinatura verdadeira de Beatrice.
Ela sabia exatamente o que eles iam fazer. Valentina assentiu. Ela não estava confusa. Estava 10 jogadas à frente. Ela serviu o café do cantil. Empurrou para mim. Você decide, Sawyer. Que é probate e acordo, ou entramos no tribunal com os 2 canos carregados e vemos eles queimarem. Bebi num gole. Tinha gosto de guerra. 2 canos, respondi. Valentina sorriu pela primeira vez no dia. Aquele sorriso afiado de promotora que nunca perdeu o gosto da briga. Então vamos arruinar o ano deles. A Tarroi preta com vidro escuro começou a aparecer na marina na mesma semana em que ela entrou com o pedido de congelamento. Mesmo carro. Estacionado em lugares diferentes. Eu via no retrovisor indo para a academia. Depois parado na esquina da cafeteria, motor ligado. Amador. Mas o recado estava dado. Aí veio o texto. Número bloqueado. 2h14 da manhã. Desista da ação. Miami não é grande o bastante para nós dois. Tirei print. Mandei direto para Valentina. Marquei reunião. Escolhi o pier de combustível em Dinner Key, depois do fechamento. Luzes apagadas. Só os sinais verde e vermelho dos iates. E o zumbido baixo dos geradores. Cole chegou sozinho. Porsche 911 branco, brilhando como se nunca tivesse pisado em Teac. Caminhou pelo pier como dono do lugar, mãos nos bolsos. O mesmo sorriso de quem deslizou a falsa procuração sobre a mesa. Irmãzinha, começou, voz carregada de condescendência South Beach. Você está lutando acima do seu peso. A vovó estava doente. Assinou o que eu coloquei na frente dela. Fim da história. Fiquei encostado na bomba de combustível, braços cruzados. Ela me disse na gravação que nunca assinou nada depois de maio. Quer ouvir? O sorriso dele vacilou. Essa gravação não prova nada. Velhinha delirando. Cliquei em play no celular. A voz de Beatrice atravessou a água. Clara. Firme. Falando o nome dele. Falando do scanner. Falando da mentira. Vi a cor sair do rosto dele sob a luz do pier. O sorriso morreu como peixe na madeira. Quando terminou, ele se recompôs rápido. Deepfake é impressionante hoje em dia. Juiz vai rir disso fora do tribunal. Aproximei-me. Então explica o laudo forense que mostra que sua procuração foi feita com mouse, não com caneta. Explica o testamento verdadeiro que te corta completamente. Explica por que você estava escaneando os cartões de aniversário antigos dela às 3 da manhã. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou pro estacionamento, calculando uma saída. Foi quando Hank surgiu atrás da loja de iscas. Movimento silencioso para um homem daquele tamanho. Parou a 3 metros, mãos vazias, voz grave, autoritária. Conselheiro da noite. Cole virou a cabeça. Hank continuou calmo. Entreguei meu depoimento juramentado à senhora Morales. Vi você entrar na casa principal com chave mestra às 3h12 da manhã, exatamente 4 semanas antes de Beatrice morrer. Câmera de segurança do meu pier pegou sua placa. Ainda tenho o arquivo. A compostura de Cole ruiu. Pela primeira vez na vida, vi medo real no rosto dele. Animal. Puro. Vocês estão blefando, cuspiu, voz tremendo. Hank sorriu do jeito que só um ex-agente sabe. Tenta me enfrentar no tribunal, filho. Já coloquei peixes maiores que você na prisão federal por bem menos. Cole deu um passo para trás. Outro. Virou e correu pro carro. O Porsche rugiu na rua molhada, pneus cantando. Hank esperou até que as luzes traseiras sumissem. Ele vai contratar advogado ao amanhecer. Provavelmente vai tentar me subornar depois. Que tente, respondi. Hank assentiu. Passei 25 anos atrás de dinheiro de cartel. Seu irmão é amador, brincando com fósforos. Acabou de acender o pavio sozinho. Ficamos ali enquanto a maré batia nos pilares. Lá na baía, uma boia tilintava, firme, incessante.
Collie mostrou a mão. Agora toda a mesa era minha. O tribunal, no sexto andar do Miami-Dade County Courthouse, cheirava a carvalho polido e café queimado. Todos os lugares ocupados. Repórteres locais, estudantes de direito, até juízes aposentados que ouviram rumores, esse caso seria feio. Entrei de terno cinza carvão, o mesmo que usei nas promoções da guarda costeira. Valentina já estava na mesa do autor, 3 caixas de banco empilhadas como artilharia. Do outro lado, Collie sentado, mandíbula tensa, tão fechada que dava para ver o músculo pulsar. Douglas e Pamela ao lado, parecendo menores do que eu lembrava, como se o dinheiro que contavam já tivesse vazado das roupas. O juiz Dominique Rossi subiu à bancada exatamente às 9 horas. 63 ex-marine JAG 0, treinados para lidar com baboseira de filho rico. Não perdeu tempo com formalidades. Advogados, lia as moções. Este é um desafio de inventário com alegações de fraude criminosa. Vamos começar. Valentina foi a primeira a se levantar. Meritíssimo, a autora apresenta 3 categorias independentes de provas irrefutáveis. Chamou o Dr. Leonard Park, ex-FBI da Unidade de Documentos Questionados, a testemunha. Sob juramento, ele explicou 42 páginas de análise forense. Sem tinta, sem elevação de caneta, sem tremor natural. Linhas vetoriais visíveis em 400% de ampliação. Em 31 anos, concluiu, nunca vi uma falsificação digital mais limpa. O advogado de Collie tentou contestar. Chamou de inconclusivo. O juiz Rossi apenas olhou. Silêncio. Depois, Valentina tocou a gravação. A voz de Beatriz ecoou pelos alto-falantes. Nomeando Collie. Nomeando o scanner. Nomeando a mentira exata. O carimbo de data brilhava na tela atrás dela. Inalterável. Inquebrável. Pamela começou a chorar. Silencioso, teatral. Douglas encarava a mesa como se ela pudesse salvá-lo. O terceiro testemunho foi Hank Callahan. Jurou proteger a mulher que amava, voz carregada de selva e casas seguras. Contou sobre a chave mestra, a entrada às 3h12 da manhã, a placa capturada pelo sistema de segurança privado. Olhou fixo para Collie. Jurei proteger aquela mulher. Falhei uma vez. Não falharei com a neta dela. A defesa tentou pintar Hank como inquilino insatisfeito. Valentina despedaçou-os no contra-interrogatório com 25 anos de serviço e 4 medalhas de coragem. O encerramento veio rápido. Valentina falou por último. Este não é um caso complicado. É um caso de ganância. Os réus falsificaram a assinatura de uma mulher moribunda, tentaram roubar 42 milhões em imóveis, e fizeram isso enquanto ela ainda respirava. As provas são esmagadoras. A lei é clara. Devolvam os bens à legítima dona e deixem o sistema criminal cuidar do resto. O juiz Rossi tirou os óculos, abriu o volumoso fichário de provas mais uma vez, e folheou o relatório forense. Pausou o suficiente para que toda a sala prendesse a respiração. Olhou direto para Douglas, Pamela e Collie. Soltou uma risada curta, gelada, que cortou o silêncio como uma lâmina. Bem, então vocês realmente não sabem de nada. Não precisou levantar a voz. Não precisava. Ordem. A procuração durável de 14 de fevereiro é declarada nula por fraude. Todos os 5 imóveis são imediatamente restaurados ao patrimônio de Beatriz Ellison e distribuídos conforme o traste revogável válido, executado 3 semanas antes da morte. O único beneficiário, Sawyer Ellison. Assinou com firmeza. Além disso, conforme o Estatuto da Flórida 825.113 e leis relacionadas, o cartório transmitirá todo o registro, incluindo provas, ao promotor estadual para investigação criminal imediata de exploração financeira de idoso, falsificação e conspiração. Tribunal em recesso. O martelo bateu como tiro de fuzil. Collie avançou para o advogado, rosto roxo. Pamela parou de chorar assim que as câmeras se desligaram. Douglas apenas encarava a mesa, finalmente entendendo que o dinheiro havia ido embora para sempre. Fiquei de pé enquanto a sala esvaziava, sentindo o peso de cada mansão voltar aos meus ombros, onde sempre pertenceu. Justiça não foi doce. Foi oxigênio após quase um ano submerso.
Cole estava na Corte Federal em Fort Lauderdale, usando um macacão laranja que engolia seus ombros. O juiz leu a sentença sem emoção. 48 meses na FCI Miami. 3 anos de liberdade supervisionada. Ordem de restituição, 20 milhões. Responsabilidade solidária. Ele teve que liquidar tudo. O Porsche. O condomínio em South Beach. As contas offshore que ele achou que ninguém encontraria. Os anúncios de leilão ficaram semanas no Miami Herald. Douglas e Pamela saíram pior no processo civil. O júri voltou em menos de 2 horas. Veredito: perderam a mansão em Coral Gables, o Mercedes, até as joias da Pamela. 6 semanas depois, falência. Capítulo 7. Última notícia: alugando um 2 quartos em Hialeah, brigando por conta de luz atrasada. Vendi a casa de Fisher Island, a que eles mais tentaram roubar. E usei cada centavo para criar o fundo de bolsas Beatrice Ellison para famílias da guarda costeira. As primeiras bolsas saíram na primavera passada. 20 jovens, filhos de marinheiros e aviadores, que nunca imaginaram cursar faculdade. As cartas de agradecimento estão emolduradas no meu escritório. Bem acima da mesa que um dia foi dela. As outras 4 casas continuam onde sempre estiveram. Mantive os mesmos inquilinos, pelas mesmas taxas que Beatrice cobrava 20 anos atrás. Alguns moram lá desde quando eu ainda aprendi a pegar onda. Eles mandam cartões de Natal com fotos dos netos mergulhando nas mesmas piscinas em que cresci. Bloqueei todos os números que já foram de Douglas, Pamela ou Cole. 100 e-mails furiosos. 100 mensagens de aniversário. 100 vamos deixar isso para trás. Ignorei a carta que Cole mandou da prisão. Não precisava responder. Certas portas não foram feitas para permanecer abertas. Nas noites claras, subo até o topo da cobertura em Key Biscayne. A que ela chamava de nossa casa no céu. A cidade brilha lá embaixo como diamantes espalhados no veludo preto. O Atlântico respira lento além das dunas. Penso na garota que voava com nadadores de resgate em mares de 20 metros. A garota que acreditava que família era para sempre. Ela aprendeu a verdade mais dura. Sangue nem sempre é mais forte que ganância. Alguns laços já nascem quebrados. Tentar consertá-los só machuca mais. Cortá-los de vez, isso não é frieza. É sobrevivência. E se você está lendo isto? Se está se perguntando se deve dar mais uma chance para quem só te arranca pedaços. Escute alguém que já sangrou por isso. Você não deve seu futuro aos crimes do passado de ninguém. Você não deve perdão a quem nunca pediu. Você deve a si mesmo a mesma lealdade feroz que Beatrice me deu. Aqui diz: daqui, não passam. Recuperei 5 casas e 42 milhões. Mas a verdadeira vitória não foi o dinheiro. Foi acordar um dia e perceber que eu podia respirar. Sem esperar a próxima traição. Essa é a herança que vale a luta. Então lute limpo. Lute com inteligência. E quando vencer, não olhe para trás. Porque a vista para frente finalmente é completamente, indiscutivelmente sua.